Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E essa abertura foi bem youtuber, mas tudo bem. Vou melhorando, gente, tá? Ao longo da jornada. É isso aí, galera. Bom, hoje eu vou falar sobre como eu encontrei o meu nicho, né? Que hoje eu atuo falando sobre serviços digitais, ou como se você quiser chamar de infoprodutos. Mais especificamente, eu falo sobre o processo de você se ver como seu melhor produto. E foi algo que eu descobri olhando para dentro de mim, né? Bem, nossa, não no sentido literal da palavra, mas me observando para poder descobrir esse processo, né? Então, só dando um resumão, no outro vídeo eu falei, né, que eu me encontrei no empreendedorismo através do programa Agente de Empreendedorismo. E aí, existiam algumas questões dentro disso, né, como, por exemplo, quando eu criei o meu perfil, era março de 2020, e eu tinha um contrato com o programa até janeiro de... Foi. Eu terminei em 1º de fevereiro, 2 de fevereiro de 2021, mais ou menos. Então, assim, ainda tinha muita coisa pela frente. Quando eu decidi que eu queria empreender, eu pensei assim, bom, já que eu tô no Pai, eu vou pegar o que eu tenho no Pai e vou trazer para o meu perfil. E qual era o nicho do Pai? Microempreendedores e potenciais empreendedores, né? Que são pessoas que acham, né, que têm a ideia no papel, que talvez queiram empreender. E aí eu comecei a trabalhar com essa galera, né? Mas eu não estava me identificando, eu percebi que eu não gostava de falar sobre isso. Mas o que acontece também? Eu nunca tinha tido uma experiência prática de empreender. O máximo que eu tive foi sobre... eu vendi brigadeiro e Mary Kay para poder juntar dinheiro para comprar o meu notebook, mas era uma experiência bem diferente. Tipo, eu vendia no físico, não vinha pro digital. Às vezes eu postava uma foto ou outra, mas no meu status do WhatsApp. Eu não tinha, na época, o perfil no Instagram, então eu postava tudo lá. E aí depois que eu criei, erroneamente eu postava lá também. Mas é isso, Brasil. Errando e se aprendendo. Só que o que acontece, o que eu considero também que é interessante na nossa vivência do empreendedorismo. Quando a gente decide que a gente quer empreender e a gente internaliza isso, a gente começa a perceber alguns processos de mudança de dentro para fora. Então, por exemplo, eu tive muitos momentos de muita confusão e escuridão sobre como é que eu vou descobrir isso, o que é que eu faço, meu Deus, eu não quero trabalhar com isso, mas eu quero empreender, mas eu não quero falar sobre isso. E as respostas não vinham por mais que eu buscasse, né? E eu sei que o quanto isso é angustiante, porque você não tá se encontrando com aquilo ali, você sabe que tem algo mais e você não sabe o que é. Então eu pensei de que forma? Bom, não vai adiantar eu ficar aqui me angustiando, chorando em posição fetal, enquanto eu não me movimento. Eu acredito que no movimento as coisas vão acontecendo e isso é uma realidade, né? Na maioria das vezes, quando eu tô muito confusa, quando eu vejo que eu tô errando e eu não sei no que é que eu tô errando, eu me movimento em outros lugares, busco conhecimento em outras áreas e as coisas vão fluindo. E às vezes você descobre as coisas assim, meu Deus, estava na minha cara. Mas é isso, né? São os processos individuais. E aí o que acontece? Eu comecei a fazer esse movimento e comecei também a trabalhar com a questão de consultoria, porque a consultoria, eu meio que fazia isso já, só que de forma gratuita, né, para as pessoas. Porque o programa ele tinha certas limitações por ser um programa piloto e eu também não conseguia ver a pessoa ali passando por algumas dificuldades e não dar esse atendimento, né? Aí eu comecei com isso. E aí nisso eu percebi primeiramente que eu não queria trabalhar com potenciais empreendedores, porque essa pessoa ela ainda está muito assim, crua. Não é, ela ainda tá meio que com um pé no CLT e um pé no empreendedorismo. Tipo assim, eu quero empreender. Só que essa dor eu também senti, tipo, mas eu não vou ter salário fixo, eu não vou ter isso, eu não vou ter aquilo, eu não vou ter aquilo. Meu Deus, é isso mesmo, isso é maluquice. Então essa pessoa eu não queria atender, eu queria que uma pessoa, ela já tivesse passado pelo processo de escolha, né, de pensar, eu quero empreender, é isso que eu quero, o que é que eu faço, pra onde é que eu vou, como é que eu começo. Eu queria pegar pessoas assim. E aí eu tirei logo potenciais empreendedores. Aí eu fiquei atendendo só microempreendedores, né, dentro da consultoria.
E aí, eu também percebi que eu não queria gostar disso, né? Isso eu tô falando sobre como foi esse processo de entendimento do que eu queria e o que eu não queria. Por quê? Muitas pessoas que trabalham com produto, na verdade, eles usam isso como renda extra. Eu mesmo não lembro de nenhum atendimento que eu tenha feito de consultoria que a pessoa tivesse somente atuando com o produto. Esse fosse a renda principal dela. Sempre era assim, a pessoa trabalhava em outro lugar e aí ela queria começar a vender produtos no Instagram como renda extra. E o que acontece com isso? A pessoa ela não tem aquela responsabilidade, não tem o comprometimento, não tem um compromisso, porque é uma renda extra, então eles fazem de qualquer forma. Eles fazem aquele perfil de catálogo, coloca lá um bocado de foto e toma ele vender história da mesma coisa sobre venda, que é um saco, uma bosta. E também eles não tinham comprometimento de ir além do básico, né? Eu lembro que eu perguntava sempre, e esse perfil você só vai postar foto? Você vai mostrar, por exemplo, como utiliza e tal? E a pessoa, não, vou postar só foto mesmo do produto. E eu ficava assim, meu Deus do céu, querido, você não vai pra lugar nenhum. Só que é isso, a pessoa usava como renda extra e ao mesmo tempo eu ficava assim, poxa, eu tenho que falar sobre isso. Só que eu sabia que a pessoa não ia fazer. Eu falava, só que eu sabia que a pessoa não ia falar sobre isso. Eu fazia o quê? Eu dava como sugestão, tipo assim, se você vai postar, por exemplo, foto de roupa, você pode fazer um card diferente falando sobre como é que passa a roupa, mostrando aquelas etiquetinhas, né, que geralmente é sempre uma curiosidade, que mostra um ferro, que mostra alguma coisa assim meio estranha e tal, a simbologia disso, falar um pouco sobre o que combina com o que, as cores do verão, as cores da tendência e tal. Eu dava isso como sugestão. E aí eu percebi nisso também que eu não queria trabalhar com isso, né? E aí veio, mais uma vez, a bendita confusão de certo, o que é que eu vou fazer da minha vida? E isso durou, gente, por um bom tempo, ó. Eu criei o perfil em março, e aí em novembro eu adquiri o Insta Badalado, que é um curso da Liz Valls, né? Ela fala sobre esse processo, né, de criação e tudo, do Instagram, o processo de iniciação do negócio. E aí dentro do Insta Badalado tem uma aula de nicho com a Amanda, eu não sei se é a Amanda Alves, ela fala sobre o processo de autoconhecimento e aí ela trouxe como atividade prática o Ikigai. E aí o Ikigai, ele me ajudou muito nesse processo, porque, gente, eu vim de uma realidade de estágio, de CLT, e eu achava, quando eu comecei a perceber, você tem que olhar para você mesmo e tal, para ver o que é que você vai querer achar. Eu achava que eu queria falar com pessoas que tinham tido a mesma realidade que eu, de uma vivência bem ruim na época de CLT. Só que eu falei, não é sobre isso, eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre as possibilidades que a pessoa tem de quem ela é, do conhecimento que ela tem, né? E aí quando eu for fazer o Ikigai, eu vou deixar a foto aqui, vou deixar na descrição desse vídeo algumas informações sobre o Ikigai, para caso você queira fazer. O Ikigai, basicamente, ele vai descobrir qual é a sua missão de vida, o que é que você ama fazer, para que você nasceu, por que você nasceu. E ele me ajudou muito porque, assim, você, ao longo do processo em que você vai colocando as suas informações no Ikigai, né, ele pergunta sobre a sua missão, sua paixão, o que é que você gosta de fazer. Ao final, você vai olhar o que mais se repete. E aí, a partir disso, você vai descobrir sua missão. Obviamente, nem sempre o Ikigai vai te dar a resposta certeira, mas ele vai te dar um norte. E aí eu lembro também que uma das coisas que se repetiram muito foi ensinar, e teve mais outra coisa. Eu não vou lembrar agora o que foi. Mas ensinar era uma das primeiras coisas. Aí eu falei, ok. E isso também, aí eu comecei, né, certo? Ensinar. Ensinar o quê? Ensinar pra quem, né? Aí esse vídeo vai dar continuidade depois sobre o persona. E aí eu lembro que nesse meio tempo eu assisti uma live do Dizascope, né, com o Douglas, e aí ele tava falando sobre propósito, né? Eu, gente, já tava completamente desacreditada em propósito, porque minha vida foi uma bosta, né, profissionalmente. Eu tava empurrando com a barriga as questões de recrutamento e seleção, e aí ele falou assim, o seu propósito, por mais que você não saiba ainda qual é, ele dá sinais ao longo da sua vida. Então, perceba o que é que sempre se repetiu ao longo da sua jornada. E aí, quando eu fui parar para pensar, desde criança eu sempre brincava de ser professora.
eu sempre gostei de ensinar. Aí eu disse, então é isso aqui que eu quero. Então eu comecei a estudar, porque por mais que eu já vendesse um serviço que era consultoria, eu não via que eu fazia isso. Então eu comecei a estudar para poder entender e tal. O Insta Badalado, ele fala um pouco sobre essa questão de vender só consultoria, vender só mentoria e tal. E aí eu comecei a descobrir lá dentro também, descobrir sobre a existência do lançamento. Aí eu fui pesquisar sobre tudo isso. E aí eu comecei a descobrir que eu queria falar sobre serviços digitais. Isso também levou um certo tempo para eu poder afunilar mais ainda, porque serviços digitais é muito amplo, né? E aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso para poder compreender, certo? Serviços digitais em quê? Aí eu fiz também, em dezembro, eu fiz uma consultoria para poder entender esse processo. Me ajudou e não me ajudou. Eu também fiz uma análise de perfil para poder descobrir onde é que eu estava errando, porque era muito confuso para mim e tal. Foi um processo de muita confusão na época, mas eu encontrei o meu caminho, e é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo, que foi sobre o encontro do meu cliente ideal, que também demorou bastante, mas basicamente essa é a minha história sobre como eu encontrei o meu nicho. Foi um processo muito confuso, mas eu me movimentei, e essa é sempre a sugestão que eu dou para as pessoas: se movimente que as respostas vão vir. Então, gente, esse é o vídeo de hoje, até o próximo.